Olá, povo querido da nossa querida Maçonaria Universal. Meus irmãos, aqui é Jair Gomes, meus amigos. Estamos juntos aí para crescermos, evoluirmos e progredirmos no conhecimento da maçonaria. Meus queridos, eu vou abordar um assunto aqui bastante legal, né, que para alguns maçons, aqueles maçons antigos, né, que não procuram nem estudar o grau 1, o grau 2 e o grau 3, né, e não procuram estudar maçonaria, tem causado um certo transtorno, e muito menos estudar a Constituição, o RG, os landmarks, os códigos disciplinares, os códigos, o código eleitoral, etc. Tem se falado muito na maçonaria que ela não muda. Ou seja, os rituais que nós praticamos não mudam, não pode mudar, são imutáveis. Quando eu rio é porque os irmãos não estão, digamos, atualizados. Meus irmãos, a única coisa que não está sujeito a mudança e atualizações na maçonaria chama-se os landmarks. Eu até digo sempre que os landmarks são os dogmas da maçonaria. São os dogmas. Você sabe o que é dogmas, você vai me entender. Se não sabe, vai lá no Google e digita lá e você vai entender o que é um dogma. A maçonaria, os dogmas maçons são os landmarks. Esses dogmas são imutáveis, eternos. Não sou eu aqui que vou discutir o porquê dessa imutabilidade, certo? Eu não vou discutir. É algo que me antecedeu. Então, para que eu vou discutir aqui se tem que mudar? Mas se você der uma lidazinha lá nos landmarks, nos 25 landmarks, que é adotado aqui pela nossa querida grande loja, você vai ver que tem coisas lá carcomidas. Tem coisas lá que, porra, isso aqui no século XXI, na era cosmonáutica, isso aqui ainda existe. Mas, o que podemos fazer? Se está lá e as maçonarias regulares adotaram como estatuto perpétuo, quem sou eu para dizer que tem que mudar? Simplesmente, eu tenho que vivenciar e continuar a minha caminhada. Não estou aqui para discutir a mudança de landmark, certo? Beleza? Sim, a Constituição maçônica está sujeita a atualizações? Tá, meus queridos. Tá, cria-se PECs, né? O grão-mestre na maçonaria ele tem prerrogativa. Ele pode chegar lá e ver, rapaz, esse artigo aqui na Constituição está muito arcaico. Vamos atualizar? Pode. Um ritual, um rito maçônico, porque você tem que saber entender o que seja rito, o que seja também ritual. O ritual é a prática. O rito é o que determina. É a questão do que está a direcionar a prática, né? Há uma diferença entre rito e ritual. Eu vou fazer um vídeo esclarecendo para você o que é essa divergência, digamos, né? O que é o rito, o que é o ritual. Então, o rito pode mudar? Pode ser mudado, sim. Ora, quantas adaptações o rito adoniamitas sofreu a esses anos? Muitas adaptações. Quantas adaptações o rito escocês antigo e aceito sofreu? Muitas adaptações. Pode sim. Estão tudo sujeito à mudança. Mas existem maçons que insistem em dizer que não pode mudar. Poxa, eu respeito, eu faço das minhas palavras de Voltaire. Meu irmão, mesmo discordando do que você pensa, eu defenderei o direito de você falar com a minha própria vida. Mas na maçonaria, a única coisa imutável chama-se landmarks. O resto de tudo está sujeito à mudança. Por exemplo, vou dar só uma palhinha aqui de uma questão que tem no Grande Oriente, ou seja, na potência Grande Oriente do Brasil, e na Grande Loja é totalmente diferente a sua Constituição, o seu RG. Ora, para ser grão-mestre, para você galgar o cargo de grão-mestre no Grande Oriente no Brasil, basta você ser mestre maçom e que você tenha 3 anos exercido, se eu não me engano, 7 anos exercendo o mestrado na maçonaria gobiana,
se eu não me engano. Se eu não me engano, se me fala a memória. Você sendo mestre maçom durante 7 anos no Grande Oriente do Brasil, se eu não me engano, viu? Se eu não me engano, também eu estou velhinho, não tenho a memória, né, fotográfica, não. Passei venerável 3 anos, né? Você tem que ter 3 anos no Grande Oriente do Brasil como mestre maçom, aí você pode se candidatar ao cargo de venerável se você tiver passado por alguns cargos eletivos, ou seja, você ter sido um primeiro vigilante, um segundo vigilante, um orador, um secretário, um chanceler. Se você não ocupou cargo nenhum durante esse período de 3 anos, você não pode se candidatar a um venerável mestre. Mas se você ocupou e você tem 3 anos de mestre no Grande Oriente do Brasil, você pode se candidatar ao cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Bem, segundo o RG da Grande Loja já modifica. Você tem que ter 10 anos como mestre maçom na Grande Loja, 10 anos, e tem que ter exercido a venerância, ou seja, ter sido instalado como mestre maçom. Você ter exercido a venerância em algum tempo, né? Você tem que ter 10 anos de maçonaria, tem que ter acima de 35 anos, né, de idade, não diferente do GOB também, que o GOB você tem que ter a idade acima de 35 anos para ser grão-mestre, né? E na Grande Loja também. E na Grande Loja a diferença é que você tem que ter sido venerável, instalado, né, como venerável, e ter 10 anos na Grande Loja. Já no Grande Oriente não, basta você ser mestre maçom. Não precisa você ter sido um venerável mestre. Então veja só, há diferenças em questões administrativas. Entendeu? Há diferenças em questões administrativas. Então, se o Grande Oriente tem uma forma de vivenciar uma Constituição e um EGF, a Grande Loja também tem uma forma de vivenciar a sua Constituição e o seu RGF. Mas todas essas duas potências aqui citadas, elas têm como dogma, seu estatuto perpétuo, que rege a maçonaria regular, universal, os landmark. Mas no seu âmbito administrativo, há sim mudanças, há sim de acordo com, digamos assim, a vontade dos demais irmãos ou até a prerrogativa do grão-mestre. O grão-mestre, ele tem, segundo os landmarks, ele tem a prerrogativa de fazer aquilo que assim ele achar coerente dentro da potência a qual ele foi constituído como grão-mestre. Por exemplo, te dar uma ideia aqui. Se o grão-mestre geral, né, daqui da Grande Loja, né, nosso querido, a qual eu tenho aqui, vou parabenizá-lo, nosso querido eminente Narciso Torta, tem feito aí um início de gestão maravilhosa, viu, Narciso? Você tem meus parabéns, meu querido, meu grão-mestre, meu sereníssimo grão-mestre. Eu tenho acompanhado seu início de gestão, você tem feito, se continuar assim, a Grande Loja vai aí explodir, né, digamos assim, em termo territorial, em termo de número de irmãos. O Narciso, ele tem uma visão progressista maçônica tremenda. Nasceu para ocupar, está exercendo a sucessão do Silvio, né, tremendamente. O Silvio teve um legado também tremendo. Graças ao grande arquiteto do universo, que nessas duas gestões aí nós estamos de parabéns, nós obreiros aqui da Grande Loja do estado de Ceará. Nossos grão-mestres têm feito aí uma gestão muito salutar para a nossa instituição. Bem, vamos lá. Se o nosso Narciso Torta, nosso sereníssimo grão-mestre, decidir assim, meus irmãos, a partir de hoje eu assino aqui um decreto, eu vou decretar que não há mais necessidade das lojas dispensarem percúrios para a Grande Loja. Ele pode fazer isso? Pode. Pode. Ele tem a prerrogativa. Ele tem a prerrogativa. A partir de hoje, não precisa mais as lojas cobrarem taxa de iniciação.
E eu estou falando aqui porque todo mundo sabe disso, né? Eu já falei para vocês, eu não vou, jamais vou quebrar o decoro maçônico, certo? Ele pode fazer isso? Ele fala assim no decreto lá, diz assim, a partir de hoje, as lojas não precisam mais cobrar dos candidatos uma taxa iniciática. Pode? Pode. É prerrogativa do grão-mestre. Beleza, então eu só dei esses parâmetros para você entender que a maçonaria, no seu âmbito administrativo, ela está sujeita a mudanças, atualizações. A única coisa que não muda na maçonaria chama-se os landmark. Entendeu? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aí no canal para você toda quinta-feira você acompanhar essa nossa loja virtual, digamos assim, onde nós estamos nos reunindo aqui toda quinta-feira para conversarmos, para dialogarmos assuntos pertinentes à nossa sublime instituição. Beijo no teu coração, te amo sem te conhecer.